Para mais uma aula de matemática no canal Matematicando em Casa, tá? E o foco dessa aula são frações geratrizes, ou seja, frações que são geradas das dízimos periódicas, ou frações que geram as dízimos periódicas, tá certo? Então, de certa forma, a palavra fração ou geratriz já diz tudo, né? O que é uma fração geratriz? É uma fração que gera a dízima periódica, tá certo? Então, só recapitulando, fazendo um pequeno resumo, as dízimos periódicas elas já são classificadas em simples e compostas, simples ou compostas, tá? Quando é que nós temos uma DP simples e uma DP composta? Lembrando que DP é dízima periódica e dízima periódica. Dízimas periódicas simples são aquelas que o período começa logo após a vírgula. Tá? Então, uma dízima periódica simples são aquelas dízimas periódicas, no caso são os números decimais, aonde o período ele começa logo após a vírgula. Já a composta não. A composta vai ter uma parte, que é a parte que a gente chama de anteperíodo, que vai estar entre a vírgula e o período, tá certo? Então, feito essa breve revisão, vamos dar início à fração geratriz de dízimos periódicas, tá certo? Vamos dividir essa aula em 3 momentos. Momento 1, fração geratriz, focando nas dízimas periódicas simples, mostrando o método tradicional, que é o que envolve as equações. Depois, depois a gente vai para os macetes, tanto simples e compostos, tá? Nas dízimas periódicas simples e compostas. Vamos aqui, maneiras de encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples, tá? Então, notem aqui que eu tenho 4 casos aqui, e todos eles são dízimas periódicas simples. Olhem que o período ele está iniciando sempre após a vírgula. Então, vamos praticar resolvendo a questão, a letra A, certo? Em seguida, iremos praticar resolvendo a questão, a letra E. As outras vocês, no caso, praticam para ver como é que ficou a ideia, perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu já noto que ali eu tenho uma fração, uma dízima periódica simples, porque o período ele começa logo após a vírgula. Só que observe que o objetivo nosso é justamente encontrar uma fração geratriz. Então, se eu quero encontrar uma fração geratriz, eu irei chamar essa fração geratriz por uma letra, tá? Uma incógnita. Eu vou nomear, vou usar o x, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que tem uma fração geratriz que é equivalente a essa dízima periódica, ou seja, tem uma fração que gera essa dízima periódica. Então, se são equivalentes, eu posso dizer que x, que representa a fração geratriz, é igual a essa dízima periódica. Então, x é igual a essa dízima periódica, tá certo? Então, deixa eu detalhar para vocês qual é a ideia do modo tradicional, que é o modo... Quando eu falo tradicional, é que os livros eles trazem, tá? Mas em seguida vocês vão ver alguns macetes. Mas vamos entender o que o livro, o que alguns conceitos, algumas maneiras que nós temos para resolver, para encontrar uma fração geratriz, tá? O objetivo aqui é encontrarmos duas equações. Encontrando essas duas equações, a gente vai subtrair essas duas equações para encontrarmos essa fração geratriz. Então, o objetivo aqui é encontrar duas equações, tá certo? Mas antes, eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Veja só isso aqui, tá? Já que eu estou falando de equação, vale ressaltar essa ideia aqui, ó. Se eu tenho a equação 5x igual a 10, eu sei que o resultado dessa equação vai ser 2. Concordam?
Então, vamos agora acrescentar algumas ideias aqui. Ora, se eu quiser pegar toda essa equação e multiplicar por um número, isso não vai alterar o resultado final. Olha só. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 2, toda essa equação, tá? E aí, quando eu falo multiplicar toda a equação por 2, ou por um número, é multiplicar o primeiro membro, que é esse antes da igualdade, e multiplicar o segundo membro, que é esse depois da igualdade, tá? Então, olha que eu estou multiplicando toda a equação por um número, que nesse caso eu estou multiplicando pelo 2. Agora, olha o que acontece. 5x vezes 2 vai dar 10x, igual 10 vezes 2 vai dar 20. Agora, observe que quando eu vou resolver, quando a gente resolve isso aqui, o resultado final vai dar quanto? Vai dar 2, ó. Isola o x e passa o 10 dividindo o 20. Tá? Que a nomenclatura é uma forma que a gente vê muito alguns alunos fazendo. Que, na verdade, isso aqui é dividindo ambos os lados por 10, tá? Mas, enfim, isola o x e passa o 10 dividindo o 20, que o resultado final dá 2. Agora, olha, eu não quero multiplicar por 2, quero multiplicar por um outro valor. Vai continuar dando do resultado 2. Ó. Não quero por 2, Henrique. Vou multiplicar por 5. Por 3, bora para um número menor, rapidinho. Por 3, ó. 5 vezes 5x vezes 3, o resultado dá o quê? Dá 15x. Deixa eu apagar essa partezinha aqui, tá? O resultado dá 15x, igual 10 vezes 3, o resultado dá 30. Então, quando a gente resolve essa equaçãozinha aqui, o resultado, mais uma vez, vai dar quanto? Mais uma vez, está dando 2. Então, estou notando que a gente pode, muito mesmo, em uma equação, multiplicar ambos, no caso, toda a equação, por um número, sem alterá-la. Então, gravou essa ideia, vamos voltar para a tela. Então, depois de fazer essa x igual a 0,777, isso quer dizer o quê? Que esse x é representação da fração geratriz. Tudo bem? O meu objetivo é encontrar uma fração que representa essa dízima periódica. Então, vamos aqui. Qual a primeira ideia que eu tenho que ter? Depois de ter feito essa igualdade aqui, eu preciso olhar para a minha dízima periódica e verificar qual é o meu período, tá? Tenho que verificar, tenho que observar qual é o meu período. Notem que o período aí é quanto? O período é um número que se repete. Então, nesse caso aí, o período está sendo quanto? Está sendo 7. Então, esse período aqui, ele é formado por quantos algarismos? Apenas um. E o que é que isso vai influenciar? Veja só. Se o meu período tiver apenas um algarismo, eu irei multiplicar toda essa equação por 10. Se o período tiver 2 algarismos, eu vou multiplicar toda essa equação por 100. Por 3 algarismos, por 1000, e assim segue a ideia, tá? Só que o nosso foco vai ser por quanto? Vai ser por 10, visto que o meu período só tem um algarismo só. Isso aqui é um macetezinho, isso aqui é uma ideia para a hora de usar esse método de encontrar a fração geratriz através das equações, tá certo? Então, olha só. Então, se eu sei que o meu período só tem um algarismo, eu vou multiplicar tudo isso aqui por 10, tá certo? Então, veja assim como é que fica. Ó. Vou repetir a minha equação. Observe que aqui, ó, formou-se uma equação, ó, certo? Então, vou pegar essa equação e multiplicar por 10. Então, multiplicando toda essa equação por 10, eu vou multiplicar o x por 10 e a dízima periódica também por 10. X vezes 10 vai dar 10x, ó. Multiplicando essa dízima periódica por 10,
basta você só deslocar a vírgula para a direita uma casa. Ó, multiplica por 10 um número, a gente desloca a vírgula para a direita uma casa. Se for multiplicar por 100, a vírgula vai para a direita duas casas. Se for multiplicar por 1000, a vírgula ela vai para a direita 3 casas, tá certo? Então, como ali é 10, o nosso foco aqui vai ser em relação ao 10, tá certo? Então, é deslocar apenas uma casa para a direita. Então, se a vírgula está antes do primeiro 7, quando desloca uma casa para a direita, fica entre o primeiro e o segundo 7, ó, certo? Ia ficar 0,7, mas enfim, o zero antes do valor não vai contar nada, tá certo? Então, encontramos uma outra equação. Olha só, dica, quando você tem uma dízima periódica simples, que você faz esse esquemazinho aqui, tá? Ó, igualou a dízima ao x, que é o valor que a gente vai encontrar da fração geratriz. Multiplicou essa equação original por um valor, dependendo da quantidade de algarismo que tiver o período, eu vou encontrar uma outra equação. Lembra que no início eu disse a vocês que a gente iria necessitar de apenas duas equações? Pronto, acabamos de encontrar. A primeira é justamente a equação original. Tá? Então, e a segunda é o quê? Aquela que a gente multiplicou a equação original por 10, visto que o período só tem um algarismo. Então, a gente vai usar essas duas equações para quê? Para encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Como? Subtraindo, pega a equação maior menos a menor. A equação maior aqui, automaticamente, é aquela que a gente tem o resultado final da multiplicação, né? Ó, a gente pegou essa equação original, a inicial, multiplicamos por 10, logo vai ser maior, né? No sentido de números, no sentido de valores. Ó, notem que aqui eu tenho 10x e aqui eu tenho x, tá? Elas são equivalentes. Mas em relação, para vocês poderem entender aqui o processo, pega aqui tem aparentemente os valores maiores e subtrai a menor, tá? Então vai ficar assim, ó. 10x igual a 7,777 menos x igual a 0,7777, tá certo? Então a gente vai fazer esse cálculo aqui para encontrarmos o quê? A fração geratriz. Organizando, fazendo uma coisa melhor para vocês poderem entender. Vamos lá. Subtraindo o primeiro membro, depois a gente subtrai o segundo membro, tá? Então, 10x menos 1x, o resultado vai dar 9x. Essa continha aqui eu vou fazer aqui ao lado, tá? Então, notem aqui, ó, que 7,777 menos 0,777, a gente vai subtrair isso aqui. Como eu já organizei vírgula abaixo de vírgula, porque se trata de um número decimal, eu vou repetir logo a vírgula. E olha, notem uma coisa. Depois da vírgula, eu observo que eu tenho sempre os mesmos valores. Ó. Daqui para frente, vai ter só o algarismo 7 se repetindo. Aqui para frente, nessa parcela de baixo, eu também só vou ter número 7 se repetindo. Ora, se eu subtraio um valor menos ele mesmo, o resultado dá quanto? Dá 0. 4 menos 4, 0. 5 menos 5, 0. Então, tudo isso aqui vai dar quanto? Vai dar infinitos zeros. Perfeito? E aí só falta agora a gente fazer a partezinha antes da vírgula, que a gente chama de parte inteira, tá? Lembrando que o número decimal ele se divide em duas partes, ó. Por exemplo, olha essa dízima aqui, ó. Esse 2 que vem antes da vírgula, a gente chama ele de parte inteira, e esse após a vírgula, a gente chama de parte decimal, tá? O número decimal ele tem duas partes para a gente utilizar uma nomenclatura. Antes da vírgula, parte inteira, após a vírgula, parte decimal, tá certo? Mas voltando para a nossa ideia. Então, agora é só subtrair a parte inteira. Ó. 7 menos 0,
o resultado dá 7. Ora, 7,00000, isso aqui é igual a quanto? É igual a 7. Então, essa subtração aqui do segundo membro, da parte decimal, de cada um dos números decimais aqui, a gente viu que deu quanto resultado final? 7. Ora, agora é somente você isolar o x e passar esse 9 dividindo quem? Dividindo o 7. Muito bem. Então, vai ficar assim, ó. Então, isola o x. X é igual. Repete o 7, tá? Barra. E esse 9 vai passar dividindo o 7, ó. Então, vai ficar x igual a 7 dividido para 9. Então, ora, isso aqui é o quê? O x. O x é igual a quanto? A 7 sobre 9. Veja, a gente não colocou para encontrar o valor da fração geratriz o x, não foi? Então, acabamos de encontrar o quê? O x. Então, isso aqui é o quê? É a fração geratriz, ó. Encontramos a fração geratriz de qual dízima periódica simples? 0,77777. Então, isso quer dizer o quê? Que 7 sobre 9 é a fração geratriz dessa dízima periódica simples, ou seja, é ela que gera essa fração aqui, tá certo? Nós poderíamos encontrar outras frações equivalentes a ela, tá? Mas ela é o que eu chamo de fração pura, ou fração irredutível, que é aquela que a gente consegue mais reduzir, tá certo? Então, esse é o método tradicional que alguns livros trazem. É um método não tão difícil, tá? É um método tranquilo, um pouco, mas quando vocês observarem, quando vocês verem uns macetes, tudo vai ficar muito mais fácil, tá? Mas eu quero que de início vocês gravem a ideia aqui. O objetivo é o quê? Encontrar duas equações. A primeira é justamente isso em relação à dízima periódica simples. Primeiro, você vai, como a gente fez anterior, tá? Deixa eu voltar aqui. Como a gente tinha feito anteriormente, ó, deu a dízima periódica, a gente igualou a dízima periódica a um x, que esse x estava representando o quê? Representando a fração geratriz. Em seguida, a gente olhou para o período e viu que o período ele era o 7, tendo apenas um algarismo, por isso que a gente multiplicou por 10. E o fato de ter multiplicado por 10 a equação original, a gente encontrou uma outra equação. Então, foram essas duas equações que a gente subtraiu para encontrar a fração geratriz, tá certo? Então, agora, vamos para um outro exemplo. Fazer o mesmo procedimento que a gente fez na letra A, tá certo? Então, veja, olha se é uma dízima periódica, classifica ela se for simples ou composta. O nosso alvo aqui é dízimas periódicas simples, tá certo? Lembrando, vem após a vírgula o período. Então, se eu quero encontrar uma fração que gera essa dízima periódica, não sei quem é, estou utilizando uma letra, e essa letra eu vou usar x, tá? Então, o x é igual ao quê? A minha dízima periódica, 3,27, 27, 27, 27 e assim segue. Então, agora, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez na anterior. Como? Olha para o período. Quem é o nosso período aqui? Ora, o período é aquele número que se repete infinitamente após a vírgula. Quem é o caso aqui? 27. Então, o nosso período é o 27. Seguindo a mesma ideia, quantos algarismos nós temos aqui nesse período? 2. Um é o número 2 e o outro algarismo é o número 7. Então, se encaixa em quais itens desse, ó? Se for um algarismo, a gente vai multiplicar toda essa equação aqui, ó, toda ela, por 10. Se for 2 algarismos, por 100. Se for 3, por 1000. Se for 4, por 10.000. E assim segue a ideia, tá certo? Então, notamos que o 27 tem 2 algarismos, então a gente vai multiplicar toda a nossa equação, toda ela, por quanto?
por 100. Beleza. Então, vejamos como é que fica. Ó. Multiplicando por 100 é aquela mesma ideia. Tem que multiplicar o quê? Tem que multiplicar toda a equação. Ó. Primeiro membro por 100 e os que estão no segundo membro também por 100. Então, 100 vezes x dá 100x. E multiplicando 3,27 por 100, lembrem, quando a gente multiplica um número que seja potência de 10, a gente vai deslocar a vírgula para a direita de acordo com a quantidade de zeros. Nesse caso aqui, o 100 tem 2 zeros, essa vírgula vai pular 2 casas para a direita. Então vai ficar o quê? Olha que antes ela estava entre o 3 e o 2. Quando multiplicando isso aqui por 100, essa vírgula vai para a direita 2 casas, vai ficar depois do primeiro 7, que é esse caso aqui, tá certo? Então, feito isso, mais uma vez, quem é a equação original? Quem é a nossa equação original? Isso, x igual a 3,27. Ela foi aquela que a gente iniciou tudo, tá? Quem é a nossa segunda equação? É aquela que a gente multiplicou, é aquela que a gente, de acordo com o período, foram 2 algarismos aqui, a gente multiplicou por 100. Então, a nossa segunda equação é essa aqui de baixo, ó, 100x igual a tarará, tarará, certo? Então, agora é só subtrair as duas. Agora, pega a maior menos a menor, tá? Quando eu falo, lembrem daquela ideia, aparentemente os valores de uma é maior do que a outra, tá? 100x é maior do que x, tá? Apesar que o resultado em si. Agora é só subtrair os dois. Então, ó, subtraindo vai ficar nessa aparência, nesse estilo aqui, tá? A maior menos a menor. E agora é só fazer os cálculos, tá certo? Vamos lá, subtraindo o primeiro membro, que é antes da igualdade, 100x menos 1x vai dar 99x, igual. Agora, fazendo essa subtraçãozinha aqui, ó, desse número decimal, no segundo membro, vou fazer aqui ao lado, ó. Fazendo essa continha aqui, segue o mesmo padrão que a gente fez anterior. Se vocês observarem antes da vírgula, eu vou logo baixar a vírgula, tá? Porque é vírgula abaixo de vírgula. Aqui, nessa primeira parcela aqui, eu vou encontrar 27 infinitamente. Na segunda parcela, do mesmo jeito, depois da vírgula, ó, 27. Isso quer dizer o quê? Que quando eu subtrair um número menos ele mesmo, o resultado dá 0. Então, quando eu faço essa parte, que é igual a essa daqui, subtraio as duas, o resultado dá quanto? 0, infinitamente, tá certo? E agora só nos resta fazer essa divisão, essa subtraçãozinha aqui da parte inteira. 7 menos 3 vai dar 4, né? Baixa o 2 e baixa o 3. 324. Ora, 324,0000, isso aqui é igual a quanto? A 324. Então, logo, essa subtração aqui, depois da igualdade, é igual a 324. Agora, mais uma vez, a gente isola o x e passa o 99 dividindo quem? Dividindo o 324. Então, x é igual a 324 barrinha 99, tá certo? Agora, observe o seguinte. Esse valor aqui, a gente consegue simplificar ele, tá? Observe aqui que eu tenho 324 e 99. Primeiro, como é que eu sei que dá para simplificar? Dá por 2? Não, porque o 99 não é par. O 324 é par, agora o 99 não. Então, não dá para simplificar aqui por 2. Dá para simplificar por 3? Como é que eu sei? Ora, para saber se dá para simplificar por 3, você precisa somar todos os algarismos. Ó. Somar 3, mais 2, mais 4. Se essa soma der um valor que dá para dividir para o 3, então todo esse valor dá por 3, tá? Então, eu tenho 3 mais 2, 5, mais 4, 9. Então, se deu 9, o 9 eu sei que dá por 3. Então, o de cima dá por 3. Ó. Vamos ver se o 99 dá por 3. Se eu somar o 9 mais o 9, vai dar 18. E 18 também dá por 3. Então, logo, toda essa fração dá para simplificar por quanto? Por 3. Então, vejam só.
A fração geratriz da dízima periódica simples, 3,272727, a gente encontrou essa fração, tá? Essa fração é a fração equivalente da fração geratriz. Para encontrar a fração geratriz pura, que é essa que eu chamo, tá? Que a gente não consegue simplificar ela, a gente divide isso aqui por 3 ou por 9 de cara, tá? Ó, se eu somar isso aqui, deu 9, ou isso aqui dá 18, eu consigo também dividir por 9. Então, os dois valores dá para 9, então isso aqui também dá por 9. Se eu não quisesse, eu poderia fazer por 3 e depois por 3 novamente, tá? Mas aqui, como a gente está para ganhar tempo, dividindo e simplificando isso aqui tudo por 9, eu vou encontrar 36 sobre 11. Então, 36 sobre 11 é a minha dízima periódica, ou perdão, é a minha fração geratriz de qual dízima periódica? Dessa dízima periódica aqui, ó, 3,2727272727. Beleza? Então, esse é um modo que trabalha as equações para encontrar as frações geratrizes. Certo? Então, mais uma vez, a gente usou todo o processo usando as equações para quê? Para encontrarmos uma fração geratriz de uma dízima periódica. Tá certo? Então, por hoje, a gente finaliza a nossa aula. Nas próximas aulas, a gente vai estar trabalhando alguns macetes, tá certo? Esse é um dos métodos que a gente trabalha, é a parte das equações para encontrar as frações geratrizes. E aí, a partir do próximo vídeo, a gente vai estar postando alguns macetes de como encontrar. E aí vocês irão escolher qual que é melhor. Se é essas equaçõezinhas ou os famosos macetes das frações geratrizes, tá certo? Então, até a próxima aula, certo? Valeu, gente!